Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus, né? Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. O mundo, na verdade, é uma verdadeira competição, né? Como todos nós sabemos, né? É competição em todos os campos e em todas as áreas, né? Por exemplo, empresa compete com empresa, né? O maior exemplo disso aqui no nosso Brasil é o caso da empresa Samsung e LG, né, que são duas marcas realmente gigantescas no mercado, onde elas competem, né, tanto com celular e em celular e também televisores, né. Você vai ver essas duas gigantes sul-coreanas aí guerreando. Então o mundo é uma competição constante. Você vai ver aí também o PlayStation, né, guerreando aí, competindo com o Xbox, tá entendendo? E aí você vai ver também aí do seu lado o vizinho abrir um mercadinho, o outro já abre do outro lado. Se não for um mercadinho, você vai ver aí, né? Na feira é uma competição, né? Que um cara vende tomate, outro vende tomate, um vende cebola, outro também vende cebola e assim vai. O mundo é uma competição. Não tem para onde correr. Emissoras de televisão, por exemplo, elas brigam por audiência, por Ibope, né? E quem mede o Ibope, para quem não sabe, é o IBGE, Instituto Brasileiro de Estatística Geográfica, tá entendendo? Então quem faz isso aí é o Ibope. Então elas brigam por audiência, porque é a audiência que vai trazer as publicidades, vai trazer as marcas, né? Vai trazer as propagandas e aí vão gerar receita e dinheiro. Hoje, no entanto, né, o mundo mudou, então as emissoras estão perdendo muitas marcas, porque essas marcas estão sendo, é, elas estão na verdade se voltando, né, se remanejando, tá entendendo? Para o streaming, né, as plataformas digitais. E hoje essas plataformas digitais têm realmente competido de forma desumana, né, e avassaladora contra aí essas TVs, tanto de canais abertos como canais fechados. Elas estão sim entrando em extinção, as TVs e também, né, as TVs fechadas, né? Então, pessoal, o mundo da competição. Quando você nasceu, só para você ter uma ideia, né? Foram injetados no óvulo de sua mãe mais de 300 milhões de espermatozoides. Meu irmão, você sabe o que é isso? É 300 milhões de espermatozoides. Meu irmão, é 300 milhões de espermatozoides. É muita coisa, meu. Só que nesses 300 milhões de espermatozoides, nessa corrida aí frenética para se encontrar com o óvulo, né? Que o espermatozoide, na verdade, ele vai navegando ali, né? É aquela serpentezinha em miniatura, ela vai navegando ali pelas trompas de Filópolis e o óvulo ele vai emitindo um sinal, né? E aí elas vão em direção e quebra à direita, porque a direita que é a vida, Deus está na direita, Jesus está na direita. O esperma, o espermatozoide, ele nunca vai para a esquerda. Nessa trajetória, ele só quebra à direita. Entendeu? Porque a direita é onde está a vida, é ali que ele vai fecundar no óvulo. Assim que um espermatozoide fecunda, automaticamente o óvulo ele se blinda de forma súbita e rápida, fecha, sabe? E não deixa mais nenhum deles entrar. E no meio de 300 milhões um só entra, tá entendendo? Então o mundo é isso aí, o mundo é a competição, tá entendendo? Então você já nasceu competindo com 300 milhões de espermatozoides, tá entendendo? Seus dons, seus talentos têm que ser descobertos a tempo em você. Porque quando você veio para esse mundo, foi acoplado em você dons e talentos. Mas se você enterrar seus dons e talentos, mas como é que eu enterro meus dons e talentos? Claro, se você ficar disperso, né? For curtir muita vida, sabe? Se você for brincar demais. É aquela velha história da tartaruga e do coelho, né? Na corrida. O coelho sabia que tinha muita velocidade, mas o que foi que o coelho fez?
o coelho ficou zombando da tartaruga. E ele zombando, zombando, zombando. Quando ele foi ver, que ele percebeu praticamente a tartaruga, né, caminhando passos lentos, lentamente, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ela já estava cruzando a linha de chegada. E quando ele tentou, né, o coelho ultrapassar aí a linha de chegada, foi tarde demais, tá entendendo? Então você enterra seus talentos dessa forma, meu irmão. Assim que se enterra talento, se autodesprezando-se, tá entendendo? E aí, ou então você passando desapercebido, é tanto problema que acontece na sua vida que o tempo passa e você não esquece que de um dos sonhos seus, você acaba engavetando seus sonhos. Nunca engavete seus sonhos, tá entendendo? Lute pelos seus sonhos, tá entendendo? Então a vida é uma competição, meu irmão, mas você tem dons e talentos. Então são armas espirituais poderosas em Deus, a qual neste mundo vai fazer você, né, subir para um alto retiro, como aconteceu com José, né? José, ele tinha o dom de administrador, administrava muitíssimamente bem, e tinha o dom também de sonho, que naquela época era de suma importância, e foi o que realmente fez ele sair e ser lembrado ali das masmorras, tá entendendo? Do calabouço. Depois eu vou falar a vocês aqui o que é o calabouço. Calabouço, rapaz, estava vendo aqui algo terrível, tá entendendo? Eu vou falar do calabouço aqui, tem muita gente no calabouço. Vou falar ainda hoje, tá entendendo? Então vamos lá. Então você vai encontrar na sua vizinhança, na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua empresa, no seu cotidiano, situações contrárias, tá entendendo? Onde pessoas elas vão se levantar contra você, elas vão tentar puxar seu tapete, elas vão tentar te desempregar, elas vão tentar, meu irmão, te sujar com o seu patrão, tá entendendo? Muito por conta de que o mundo da competição, pô, tá entendendo? Todo mundo corre para uma meta só, ser vencedor, mas só que é o seguinte, o ser vencedor desse mundo, que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, é ser vencedor de forma suja, pô. É a pessoa, na verdade, incorporar ali um verdadeiro posso dizer assim, né? Um dique vigarista, né? Que é aquele cara que joga sujo, pô. Então a pessoa incorpora esse espírito de dique vigarista ali e vai trapaceando, sujando, caluniando, apontando, puxando o tapete. Quantas pessoas são desempregadas aí porque um colega dele ou dela puxou o tapete, sabe? Ela errou, fez algum mal, tal, falhou e aí ela foi ou ele foi denunciado. A vida é uma competição, meu irmão. É por isso que a Bíblia diz bem assim: orai e vigiai, porque não adianta só orar, tá entendendo? E aqui para esse mundo físico, meu irmão, você vai movimentar o mundo espiritual, quebrar o tecido do mundo espiritual, encurvar o tecido do mundo espiritual através da oração. Mas a vigilância aqui, meu irmão, é de suma importância. Você vê que o próprio profeta Daniel, um homem de Deus, um homem de oração, né? Com toda aquela vigilância que ele teve, ele foi parar na cova dos leões. Daniel, imagine você. O mundo é isso aí, o mundo é competição, meu irmão. É o tempo todo essa guerra, essa luta de alguém tentando tomar o seu espaço, puxar seu tapete, te denunciar, sabe? Te destruir. É o tempo todo, meu irmão. Tá entendendo? Pessoas tentando te prejudicar a qualquer custo, até conseguir. E você fica em uma luta frenética, né? Para se defender, para se justificar. Mas, meu irmão, o mundo é isso aí mesmo. Você tenta defender o seu pão de cada dia, meu irmão. Aí vem um miserável de lá, ou uma miserável de lá, tanto homem como mulher, e tenta te prejudicar. Você perde seu emprego. E aí, como é que você vai dar o pão de cada dia, trazer o pão de cada dia para o seu lar? O mundo é competição, irmão. Você vai encontrar toda espécie de gente ruim nesse mundo. Tá entendendo? Então, o mundo é como se fosse um pugilista, é como se você estivesse em um ringue. Tá entendendo? E ali, esse adversário seu que você está guerreando, que é o mundo,
Ele fica esperando você dar um vacilo para te jogar na lona, meu. Tá entendendo? É um vacilo só e você estará na lona. E o juiz, ele vai abrir a contagem. E o juiz é o tempo. Tá entendendo? É nessa hora que você tem que se mostrar forte. Como Neemias diz, que a alegria do Senhor, ok? É a sua força. É você que tem que ter força. Deus, quando ele olhou para Jó, ele viu que Jó tinha força. Deus, quando ele olhou para Davi, ele viu que Davi tinha força. Deus, quando olhou para Sansão, mesmo naquela situação debilitada, ele sabia que Sansão tinha força. Deus, quando olhou para Jefté, ele sabia que Jefté tinha força. Tá entendendo? Deus, quando olhou para Jó, viu que Jó tinha força. Tá entendendo? Deus, quando olhou para Daniel, viu que Daniel tinha força. Então, eles se levantaram de novo em triunfo. Todos esses personagens se levantaram em triunfo. Tá entendendo? E venceram seus adversários. Porque a alegria do Senhor é nossa força. Força que o mundo não tem. Porque quando os inimigos de Daniel caíram na mesma cova do leão, teve a mesma sorte. Tá entendendo? Então, o mundo é essa competição. O mundo é como se fosse esse pugilista que fica procurando uma falha só para te jogar no chão. Mas não fique prostrado no chão por muito tempo. Tá entendendo? É necessário você se levantar. Tá entendendo? Porque o tempo, que é o juiz, ele vai abrir contagem. E quando ele começa a contar, meu irmão, é aquela velha história. O tempo não para, meu irmão. E o tempo ele não espera por ninguém. Se você ficar prostrado, né, os seus sonhos vão se tornar pesadelos. Então é necessário você se levantar agora. Se levante agora. O mundo é a competição. Preste bem atenção. Nessas igrejas aí é dito o seguinte, que existe a teoria da prosperidade, né, e do triunfarismo, tá entendendo? Onde você só sabe vencer, e é vencer, e você não perde nunca. Vocês estão entendendo? Vocês não perdem nunca. Tá entendendo? E não é assim, irmão. Essa teoria da prosperidade e essa teoria do triunfalismo só serviu para enriquecer o bolso do sistema corrupto religioso. Eles ficaram mais ricos, enganando muita gente. Não é assim, tá entendendo? Em Provérbio, capítulo 10, versículo 4, está escrito: a mão preguiçosa essa empobrece, mas a mão diligente essa enriquece. O que a Bíblia está querendo te dizer aqui? Salomão, que escreveu Provérbio, ele foi o maior filósofo do planeta Terra, aquele cara que tinha visão, né, do mundo natural, do mundo físico. O maior filósofo existente não foi Sócrates, não foi Platão, tampouco Aristóteles. O maior filósofo do mundo foi Salomão. É de uma riqueza imensurável os provérbios de Salomão, que realmente, meu irmão, assusta. Tá entendendo? Como eu falei sempre para você, a Bíblia está à frente sempre do seu tempo. Ela é a Bíblia é um livro atemporal, não existe tempo. A todo tempo, o tempo que tem que se adaptar à Bíblia, não a Bíblia é o tempo, que a palavra de Deus permanece para sempre. E Provérbio está escrito isso aqui, que Salomão deixou registrado, que a mão preguiçosa empobrece, mas a mão diligente enriquece. Está entendendo? O próprio Salomão, ele falou isso aqui em Provérbio 10, 4, que a mão preguiçosa empobrece. Isso é verdade. Mas a mão diligente enriquece. Isso aí é verdade. Isso aí é uma lógica. Mas o próprio Salomão, sabe, por questões espirituais, o mundo espiritual colocou esse filósofo em uma dimensão, em uma gama, em uma prateleira, sabe, de recinto,
E ali instalou, sabe, um eco, uma centelha na mente dele, ali, naquele exato momento, e levou ele para os campos espirituais e inspirou a ele escrever isso aqui, ó, que a sorte é lançada, mas a decisão é do Senhor. Então, já uma contradição de Provérbio, capítulo 16, versículo 3, com Provérbio 10, versículo 4. Porque a visão do versículo 10, capítulo 10, versículo 4 é terrena. Tá entendendo? Que é essa aqui, ó. A mão preguiçosa empobrece, mas a mão diligente enriquece. Salomão nos leva a uma visão natural, uma visão terrestre, uma visão física na esfera, no campo desse mundo aqui. Mas quando ele vai para o capítulo 16, versículo 3, meu irmão, aí ele não sabe, mas o próprio mundo espiritual que domina todas as coisas, inclusive ele, a mente dele, diz assim, ó, que a sorte é lançada, mas a decisão é do Senhor. Aí entra algo de suma importância, a soberania de Deus, tá entendendo? Porque assim, ó, todo mundo quer enriquecer, todo mundo quer as promessas de Deus, sabe? E o que os seres humanos mais querem é ficar rico. Todo mundo quer ficar rico, mas nem todos vão ficar ricos. A Bíblia diz bem assim que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Essa passagem aqui é extremamente mal interpretada, meu irmão. E é de uma covardia quando uma pessoa interpreta essa passagem aqui que eu fico realmente, sabe? Eu fico revoltado, pé da vida. Tá entendendo? Então preste bem atenção. No capítulo 16, 3 diz que a sorte é lançada, mas a decisão vem do Senhor. Ou seja, Deus ele domina tudo e todos. Ele domina do átomo, dos átomos, do micromundo, dos átomos, do mundo subatômico, que o átomo é formado por prótons, carga positiva, os elétrons, carga negativa, e os nêutrons, que não tem carga nenhuma. E são os átomos que são os blocos construtores de todo o vasto hiper-universo, meu irmão. Tá entendendo? Então, o que é que acontece? Acontece, meu irmão,